Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Começando uma nova live. E agradecendo já a Deus por mais uma oportunidade que Ele está nos dando. Que Deus possa estar falando ao teu coração nessa noite, que Ele possa estar usando cada um aqui em cima, que vai trazer a palavra para falar ao teu coração e que você venha entender toda a mensagem que vier do Senhor para você. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Salmos 27, Salmos 27. E a palavra do Senhor fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Amém? Se nós temos o Senhor na nossa vida, se nós caminhamos e buscamos direcionamento do Senhor para nós, nós não tememos nada, porque é Deus que está conosco, é Ele que nos fortalece, é Ele que ministra em nossas vidas, é Ele que nos dá direcionamento. Então que nós venhamos aproveitar esse momento maravilhoso para louvar ao Senhor, assim como fala no Salmo 117, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Então todos, que nós possamos louvar ao Senhor, engrandecer o nome desse Deus maravilhoso nessa noite. Que você possa nos acompanhar, louvando e glorificando o nome desse Senhor. Ninguém é como o nosso Deus.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. É como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém
Amém. Vamos celebrar o Rei nesse momento. O Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, ouve os salmos sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, ouve os salmos sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira os pés do chão. Tira os pés do chão. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, ouve os salmos sua adoração.
momento, eu gostaria de chamar o pastor Sonigley, ele que trará a palavra essa noite. Eu gostaria de fazer uma oração pela vida do pastor. Que nesse momento o Espírito Santo de Deus venha ministrando na vida do pastor Sonigley e através da vida dele nós venhamos entender a palavra do Senhor que será ministrada nessa noite. E o Espírito Santo de Deus vem usando ele como vaso para que nós venhamos receber do Senhor tudo aquilo que ele quer a passar aos nossos corações. Nesse momento eu já agradeço a Deus pela vida do pastor Sonigley e peço que Deus esteja nesse momento usando a vida dele para fazer aquilo que ele quer trazer nessa noite ao coração de cada um que escutará essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Eu quero compartilhar nesse momento um sentimento especial e levar nossa saudação àqueles que nos escutam agora. E essa palavra da parte de Deus será atemporal, não somente agora no mês de abril de 2020, mas em cada momento em que a palavra de Deus chegar em seu coração, estando você no seu carro, indo para a sua escola, estando você pela madrugada, com o coração da dependência de Deus, esperando um posicionamento, uma direção de Deus, eu tenho certeza que Deus visitará a sua alma com paz, com direção. Muito feliz, porque nesses dias especiais que nós vivemos, o Senhor tem nos ensinado que a distância é Ele que determina. Nós somos um corpo. E não há agora limite geográfico, sendo que as pessoas que nos escutam agora estão em todos os lugares desse nosso planeta. E sabemos que a distância do nosso coração, ela pode ser menor do que um átomo, porque o Espírito Santo nos liga e nos faz corpo. E a palavra nessa noite, que quero compartilhar, se encontra no livro de 1 Reis, o capítulo 19. Será uma palavra bem direta, como nós costumamos fazer. 1 Reis, o capítulo 19. Nós vamos ler apenas um versículo, para sermos mais dinâmicos, e eu contextualizarei os irmãos. Quem achou, diga amém. Amém. E diz assim a palavra do Senhor, em 1 Reis, o capítulo 19, o verso 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Diga comigo, também deixei ficar em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Baixe sua fronte onde você estiver. Espírito Santo, esse é o teu momento. Espírito Santo, que o Senhor nos visite com a tua vontade, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então esses são dias bélicos. No começo do capítulo, a Bíblia nos diz que Jezabel foi avisada pelo seu marido, o rei Acabe, de tudo que tinha acontecido através da vida do profeta Elias. E de que forma ele tinha desafiado os 450 profetas de Baal. Sim, um único homem enfrentou todos os profetas que profetizavam contra, em oposição ao Deus único, Deus vivo, Deus bíblico. E se nós acompanharmos a história, ele foi muito além do que apenas desafiar. Além do mais, ele mandou colocar água ao redor do seu sacrifício. Ele desafiou. E assim caiu fogo do céu,
E a Bíblia diz que 450 profetas de Baal foram mortos à espada. Mas isso não ficaria assim. Eram tempos difíceis. E Jezabel jurou que até o outro dia, se fizesse pelos deuses, se da mesma forma Eliseu não estivesse morto, Elias não estivesse morto. E aqui começa a saga desse homem. A Bíblia diz que ele pega um servo, ele caminha, e encontra um zimbro no deserto, e na sombra desse zimbro ele se deita. E a expressão é forte, a Bíblia diz que ele deseja a morte. Ele pede a morte diante de Deus. Este quadro, ele não é tão raro se nós observarmos personagens bíblicos, mas eu tenho certeza que a pessoa que nos escuta, assim como eu também passei por essa experiência, de entender que havia uma ausência de graça e havia uma ausência de querer, de desejar viver em meu coração. E Elias sucumbe a esse desejo e ele dorme. Mas a Bíblia diz que começa agora uma intervenção divina, uma intervenção, um anjo o acorda. E quando ele acorda, havia comida. E a ordem do anjo foi: come e bebe. De maneira que ele comeu e bebeu. Isso nos faz entender mais uma coisa: a providência de Deus. E o Senhor se importa comigo e com você inteiramente, em todos os níveis. Amém? Amém. O Senhor está se importando com o meu estado físico, com as minhas necessidades. O Senhor se interessa por aquilo que é imediatamente ligado ao bem-estar da minha alma. Naquele momento, o que Elias precisava era de alimento. E depois que ele dorme e acorda, o anjo mais uma vez intervém e diz: levanta-te, porque é longa a tua caminhada. E depois daquela refeição angelical, celestial, a Bíblia diz que ele anda 40 dias pelo deserto. Impressionante como esse texto está ligado, né? Jesus também, ele passou 40 dias no deserto sem comer nem beber, E ao final desses dias, Elias encontra o Monte Horebe. Diga comigo, o Monte Horebe. Que a Bíblia cita como o Monte do Senhor. Foi o mesmo monte em que as tábuas da lei foram entregues a Moisés. E a palavra cita que ele encontra um abrigo neste monte. Ele entra na caverna. Quando ele entra na caverna, após passar uma noite, vem a palavra de Deus ao coração dele. E pergunta: Elias, o que fazes aqui? Elias, o que fazes aqui? Senhor, eu fui zeloso com os teus mandamentos. Eu fui zeloso ao Senhor dos exércitos. Porém, o povo de Israel, porém o teu povo, derrubou os teus altares. Mataram os teus profetas, os meus amigos profetas. E também buscam a minha morte. É impressionante que em que o profeta rasga, abre o coração, não há um questionamento firme de Deus, não há uma repreensão de Deus, porque Deus respeita a humanidade do profeta. Diga comigo, humanidade. Humanidade. Deus respeita a humanidade do profeta. E nesses dias eu tenho sentido falta de observar isso no coração de Deus. A Bíblia sempre relata os homens de Deus como homens falhos. Davi, por exemplo, é citado como um homem segundo o coração de Deus. Mas em nenhum momento a Bíblia afasta os erros de Davi. Quando, por exemplo, ele faz questão de levantar um censo da qual o Senhor não aprovaria, vidas foram perdidas, os massacres que Davi participou, o adultério, o assassinato de um dos seus valentes. Então, em nenhum momento a Bíblia esconde em que Davi seria naturalmente humano. Também o Senhor não esconde a fragilidade de Pedro. É interessante, porque depois de toda a sanguinidade do temperamento de Pedro,
E o Senhor ter avisado a ele: Pedro, ainda nessa noite, o galo não cantará 3 vezes até que você tenha me negado. E Pedro assim o faz. Esses eventos, quando o Senhor ressurge, o Senhor manda avisar aos discípulos e a Pedro. Porque ele sabia que tinha um homem envergonhado, havia um homem fragilizado. E o Senhor entendeu a humanidade daquele discípulo. Da mesma forma, nós vemos da vida de Josué. Interessante que no capítulo 1 o Senhor usa 3 vezes a expressão: seja forte, corajoso, tenha bom ânimo. Por 3 vezes. E ele finaliza no versículo 9 dizendo: não te mandei eu, seja forte, corajoso, tenha de bom ânimo. Por 3 vezes. E por que isso acontece? Isso acontece porque havia a ausência de um referencial que significava muito na vida de Josué. Eram os dias em que ele estava vivendo o luto. O Senhor havia anunciado que Moisés, o seu servo, havia morrido. Mas para muitos, Moisés era um líder. Mas para Josué, era muito mais. A Bíblia diz que a glória de Deus vinha sobre a tenda. E ali, na tenda, Deus falava com Moisés. E depois que aquela nuvem saía, a glória de Deus ia, Moisés saía da tenda, mas o servo Moisés não se apartava. Ele estava ali seguindo os passos do seu líder, ele estava ali seguindo os passos daquele que era o seu discipulador. E quando houve a perda desse referencial, imediatamente foi visitado no interior, no coração de qualquer pessoa que é humano, o sentimento de insegurança, de se sentir só, incapaz. Ele não estava na frente do povo quando Deus abriu o Mar Vermelho. Ele não estava à frente do povo, ele não estava quando o cajado foi transformado em serpente e devorou a serpente dos encantadores de Faraó. Ele era um discípulo e ele se sentiu inferior. E por se sentir dessa maneira, a ordem de Deus foi que seja forte e corajoso. Diga comigo: seja forte, e corajoso. Neste momento, um profeta, ele estava numa caverna. E como eu tinha acabado de relatar, no interior da caverna, quando a palavra de Deus o visita, Deus o pergunta: o que fazes aqui? E eu quero sempre que você perceba que quando Deus faz questionamentos dessa maneira, nunca é para Deus, porque Deus já sabe. Essas perguntas, elas não servem para trazer esclarecimento a um Deus que já é onisciente. Ele é sabedor de tudo que aconteceu no passado, no presente e no futuro. Mas mesmo assim, ele deseja que seja derramada diante dele. Ele diz, ele afirma: eu fui zeloso, eu te obedeci, eu fui fiel aos teus princípios. Mas o teu povo, mas Israel, matou os profetas, os meus colegas, derrubou os teus altares e procurou tirar a minha vida. E aí vem a voz de Deus e o manda sair da caverna. E nessa situação o Senhor o manda ficar diante do monte. E aí vem naquele momento uma grande ventania, de tal forma que os montes eram fendidos. Mas a Bíblia diz que Deus não estava na ventania. Depois da ventania, um grande terremoto. E a Bíblia também afirma que Deus não estava no terremoto. Depois disso, o fogo. E somente na 4ª etapa, que foi a da calmaria, de uma voz mansa e tranquila, então ele encontrou a presença de Deus. E mais uma vez o Senhor o pergunta: que fazes aqui?
Então ele responde, mais uma vez, fui zeloso diante do Senhor, diante do Deus dos exércitos. Porém, Israel matou os profetas, que eram os seus amigos. E os altares foram derrubados. Mas a minha vida também se encontra em risco. E depois desse segundo questionamento, Deus começa a responder ao profeta. E ele finaliza nesse versículo que nós lemos, no verso 18. Ainda 7.000 joelhos não se dobraram a Baal. Diga comigo, 7.000 joelhos não se dobraram a Baal. É interessante. Porque nós vivemos dias em que homens são reconhecidos como grandes homens de Deus, justamente porque não parecem humanos, parecem super-heróis. E na igreja existe essa tendência a levantarmos ídolos, a grandes referenciais em nossa nação, de pessoas que por um momento não parecem mais pessoas, parecem muito acima da média de qualquer ser humano. Isso é muito perigoso. Nesses dias em que vivemos, há um choque muito grande político no nosso Brasil. Algumas pessoas que admiravam o juiz Sérgio Moro agora parece que já não admiram tanto. Algumas pessoas que admiravam o presidente Bolsonaro agora parece que não admiravam tanto. Oposição, situação e o sentimento dos corações parecem um tanto confusos. Porque os mesmos homens que pareciam ser inabaláveis, que pareciam ser referenciais, hoje começam a ser questionados diante das pessoas. Mas isso acontece também na igreja. Grandes homens, grandes profetas se levantaram e por causa de falhas e por causa de alguma conduta em determinado momento de sua vida, eles foram questionados, eles foram desacreditados. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Deus olhou para o coração e consolou na sua fragilidade, porque ele se sentia só. Enquanto muitos interpretam esse texto achando que Elias estava com medo de morrer, eu digo para você, como um homem que enfrenta 450 profetas, teve medo de morrer. O que ele enfrentava agora é a dor lancinante no seu coração, profunda, uma dor que não queria passar pelo fato de saber que seus colegas, que seus parceiros de ministério, seus mentores estavam mortos e agora ele estava só. Foi essa dor de se sentir só a mesma que suscitou a mesma insegurança no coração de Josué. Josué perdeu a esperança, por isso Deus teve que reafirmar: tenha força, seja forte, tenha bom ânimo. Porque Deus sabia que Josué era humano e a fragilidade estava agora no coração dele. Isso não o fez menor, isso o fez humano. E Deus escolheu pessoas para o servir. Me lembro que, há um tempo atrás, em Patos, um pastor muito amigo, em que agora peço licença para não falar o nome, me visitou muito constrangido. Ele é de outro estado. E foi muito bom revê-lo, e em algum momento da conversa ele muito triste e decepcionado consigo mesmo. Ele olhou para mim e disse: pastor, eu fiz algo que eu me arrependo muito. E ele ali me relatou um erro que ele tinha cometido. Admitiu o erro, estava profundamente arrasado, estava devastado em seu coração. Compartilhou com sua família, com sua esposa, estava junto com sua família, se levantando das consequências desse erro que ele havia cometido. E depois que relatou, e ele sabia que eu não sabia de nada, somente naquele momento que ele tinha falado que me veio a consciência do que tinha acontecido com ele. Depois ele olhou para mim e disse: sim, pastor. Pois não. Pode falar. Eu sei que eu estou errado. O que o senhor acha?
eu olhei para ele e disse: está diante de mim agora um homem de Deus que não deixou de ser humano, que não deixou de ter sua humanidade e suas fragilidades, mas está aqui também alguém arrependido. Aqui alguém que não cabe mais repreensão, porque você já recebeu no seu coração toda a consciência e a instrução de Deus, e junto com sua família está traçando os caminhos para se levantar. Eu não te condeno. Pelo contrário, eu lhe admiro ainda mais pela conduta e a coragem de ter se arrependido e de ter buscado esse caminho de reconciliação. E ele olhou para mim surpreso, porque talvez esperasse ali uma lição de moral ou um julgamento. E essa palavra traz essa mensagem nessa noite. Eu não quero me alongar mais tanto. Para você que me escuta e se encontra talvez se sentindo como um profeta, sozinho. São nesses momentos em que sentimos um golpe muito forte, porque muitas pessoas sentiam-se igreja no meio de suas comunidades, no meio das pessoas que consideram e se identificam como amigos, como irmãos no seu dia a dia. Agora sozinhos na sua casa, no seu quarto. Agora sozinhos no contexto pessoal. Porque não significa que uma multidão possa se tornar companhia na vida de um homem e de uma mulher de Deus, porque nós nos sentimos verdadeiramente acompanhados quando a comunicação que sai dos nossos lábios faz sentido aos ouvidos que nos escutam. De fato, alguém só é companhia para nós quando o coração dela está conosco. Então muitas pessoas nesse momento de solidão se identificam nas fragilidades de Josué, na vergonha de Pedro. Muitas pessoas vão se identificar com o mesmo sentimento que havia no coração do profeta. Mas eu quero dizer que Deus conhece você e conhece sua humanidade. E Ele lhe ama. E Deus sabe das suas dúvidas sinceras. Jesus não repreende a João o Batista quando ele estava preso e manda seu discípulo questionar se ele era o Cristo. Jesus sabia que ali estava uma dúvida sincera de um homem fragilizado que estava agora demonstrando a sua face mais humana de um profeta. Estava prestes a morrer. E diante da sede de respostas, ele questiona a Jesus. Jesus não o repreende, como ele fez com os fariseus, com os saduceus. Mas Jesus responde ao coração do profeta e o elogia diante da multidão. Depois de tudo aquilo, Jesus conhece a condição humana. Não se envergonhe de demonstrar os seus sentimentos com lágrimas. Não se envergonhe de ter, em muitos momentos, a falta de convicções das quais você gostaria de ter em todos os momentos da vida a resposta mais certa. Pode não parecer, mas todos os pastores que me escutam, do qual você admira, todos os homens de Deus, das quais você aprendeu, ou que, através do YouTube, ou de outros canais de comunicação, você aprendeu a admirar, todos eles têm um coração que bate como o seu. E que em muitos momentos, não poucos, foram visitados com insegurança. Não foram intrépidos, não, mas tiveram medo, tiveram dúvida. E o Senhor foi com eles, assim como será com você. O Senhor, quando olhou para Josué, diante de toda a fragilidade da dor, da solidão, do luto que ele vivia, ele disse: eu estarei com você todos os dias da sua vida, assim como estive com o meu servo Moisés. Eu gostaria que as pessoas que aqui estão ficassem de pé. Gostaria de chamar o grupo de louvor, que ali ficou confabulando ali atrás. Mas venham para cá, é um momento de louvar um pouco. Quero convidar você que nos escuta nesse momento a colocar seu coração sincero, talvez a caverna em que você se encontre,
não seja uma caverna física, mas talvez seja o teu quarto. Talvez seja um lugar de refúgio. Talvez seja um lugar de fuga. E as fugas no coração humano, muitas vezes, são o quarto, são bebida, são coisas que consumimos para tentar, de alguma forma, superar o sentimento ruim que está em nosso coração. Então tem pessoas que vão comer muito, outras vão se lançar nas compras. Talvez você seja como eu, em que meu primeiro reflexo é buscar a solidão. Na minha humanidade, nos momentos de dor da minha vida, eu estive só. Não porque talvez me faltaram amigos, mas porque eu me identificava com a minha dor, de tal forma que eu não tinha força para pedir ajuda. E não queria também ser um peso na vida de outras pessoas. De forma que, me anulando para os abraços, para os conselhos, eu me penitenciava mais ainda. Talvez a tua caverna, família, de pessoas que te amem, seja a falta de alguém que tenha um significado muito importante que não está do seu lado. Talvez a tua caverna seja a ausência de Deus, porque um momento você o deixou. Porque talvez um dia você habitou em seus altares, como diz o livro de Salmos. Até o pardal encontrou casa e as andorinhas ninho para si. Eu encontrei teus altares, Rei meu e Deus meu. Talvez um dia você foi resposta de Deus, ao abraço de Deus, o conselho de Deus para tantas pessoas perdidas. Mas quando você precisou numa caverna. A todos vocês que me escutam, eu quero orar por você. Não de uma forma religiosa, porque Deus conhece tua humanidade. Ele não criou máquinas, Ele criou seres humanos. O Senhor sempre honrou a verdade em nós. O Senhor sempre honrou um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que Ele nunca desamparou. Um coração contrito e quebrantado. Muitas vezes está assim porque errou, porque está com medo. Um coração contrito e quebrantado está assim porque tem sede de respostas, porque está perdido dentro de suas próprias convicções que agora já não existem. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar por você. Oh Espírito Santo de Deus, nesses momentos em que são pessoas que estão se sentindo sós, desprestigiadas, Senhor. Nesse momento em que muitas pessoas que nos escutam, elas estão necessitadas de se sentirem mais uma vez amadas, Senhor. De terem suas vozes compreendidas, de serem ouvidas, de tal forma que o que elas falam tem sentido na compreensão e no coração de quem as escuta. São muitas pessoas, Senhor, que na ausência de abraços, que na ausência dos seus amigos, no calor humano, elas perderam também a vontade, Senhor, de vencer os desafios da vida, de encarar a vida, porque elas se julgaram em algum momento insuficientes, porque a companhia em algum momento a fazia muito bem, porque a presença daquele irmão, porque a presença daquele familiar, daquele marido, daquele namorado, daquele amigo a completava, trazia significância para ela mesma. Mas eu quero orar agora porque o Senhor pode trazer o que nenhuma companhia humana pode. O Senhor pode trazer agora o preenchimento dessa ausência do abraço, dessa ausência da frase que diz: olha, eu me importo com você, eu estou aqui com você. O Senhor pode ser essa companhia agora.
O Senhor pode trazer esse preenchimento agora. O Senhor te trouxe à existência por um propósito que há em sua vida. Nós vamos cantar uma canção. Coloque a mão no seu coração e louve ao Senhor conosco. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, És o Senhor da o nação. Senhor da nação. Tu és. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, Senhor. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Nós profetizamos sobre sua vida, sobre sua casa. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, Senhor. Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Diga comigo. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Precisamos da mudança em sua vida. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Levante suas mãos sobre seu lar, sobre o Brasil e declare: grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Declare a mudança na sua vida. Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Muda a história, Senhor. Muda a realidade. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes vão acontecer aqui. Oh, aleluia. Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus, Senhor. A tua resposta, a voz
voz calma, na suavidade, no toque, no ministrar do Santo Espírito, agora visita os corações. O Senhor é maior do que esse câncer. O Senhor é maior do que o diagnóstico do médico. Não importa se você está afligido, se o terror noturno agora se apropriou da tua alma, se a insegurança de uma peste, de um meio-dia, encontrou agora com a fragilidade de uma consciência humana. O Senhor é maior do que isso, que se você estiver escondido debaixo das asas do onipotente, dimensão do amor de Deus, te ama, conhecendo a sua fragilidade, conhecendo o teu pecado, no amor que te ama, conhecendo tuas falhas, no amor que ama, conhecendo o teu medo, o como eu sou frágil, nossos passos vacilantes, quantas vezes desistimos, caímos, quantas vezes planejamos alcançar e não alcançamos. O Senhor conhece essa condição humana e Ele não deixou de te amar por isso. Ele não deixou de te amar sabendo que como homem você tem muito a melhorar, como filho, como pai você tem muito que melhorar, como esposa há muitas coisas a serem aperfeiçoadas em você. Pois o amor de Deus escolheu me abraçar, passando por tudo e por cima de todas essas coisas. Ele me olha nos olhos, Ele te olha nos olhos e diz que estará com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. É assim que ele finaliza o Evangelho de Mateus: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Grandes coisas estão por vir. Vamos finalizar dizendo bem forte: levante suas mãos sobre a esperança, sobre a Paraíba, sobre o Brasil, sobre o mundo. Bem forte: grandes coisas, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu quero ouvir as vozes bem forte. Grandes coisas com as mãos erguidas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Coloque a mão no seu coração agora. A obra de Deus faz você uma pessoa forte. Ele renova o teu ânimo. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas vão acontecer aqui. Dê uma salva de palmas a Ele e não pare de aplaudi-lo, de glorificar o seu nome. Ele está com você, Ele te levanta, Ele conhece a nossa fraqueza, Ele sabe te fazer forte novamente, Ele alimenta você, Ele te faz capaz de vencer as dificuldades. Seja abraçado por Deus onde você está, seja abençoado por Deus onde você está, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus sobre sua vida. Essa é a igreja cristã, amor e vida, que abraça você. Nós somos uma partículazinha do corpo de Cristo. Aqui, na Paraíba, no estado da Paraíba, numa cidade linda chamada Esperança, com um nome igualmente lindo. Nesse momento, abraçando você que está no sertão, em Patos, em outros países. Conhecemos irmãos que estão em outros lugares também. Deus os abençoe. Sobretudo, o Senhor tem nos levado a orar pelo Chile, por causa de um amado muito grande que está também lá,
o amado Elder. A todos vocês, atemporalmente, que nos escutam, em sua condição, seja visitado por Deus. Que o amor de Deus te levante, te sustente. Que o amor de Deus e Pai, que as divinas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que o Senhor refaça as estruturas do seu coração. Que todo corte, o sangramento em tua alma seja visitado agora pelo bálsamo do Senhor, que traz cura, restauração às tuas impressões, aos teus sentimentos, às lembranças que são doídas. Que o Senhor te levante na sua condição de homem, daquele que sonha, daquele que tem objetivos e propósitos como grande mulher de Deus. Que o Senhor te levante sobre a sua casa, que suas asas se abrem e que você voe como águia, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós finalizamos essa live com um grande abraço, um beijo no coração. Fique com Deus.